Você tem algum cacuete, algum tique? Conhece alguém que tenha? Não, nem sei o que é isso. É que as pessoas têm que a mania de falar, né? Hã? Oi? Às vezes é chato, né? Às vezes você tem que conversar com a pessoa e fica... terrível. Você tem algum cacuete ou algum tique? Fico apertando as mãos, eu não fico nervosa. Você tem algum cacuete? Tenho. Qual? Começo a rir sem parar. Em que situação? Em todas. Qualquer que vai me deixar assim nervosa, alguma coisa, aí eu começo a rir sem parar. Não tem jeito. Meu chefe tem. O que ele faz? Ele, toda vez que ele vai pronunciar alguma palavra muito difícil, aí ele dá um tique nervoso assim pro lado, assim, não pode nem rir, né? Senão a gente é demitido, né? Essas reações são muito comuns no ciclo de convivência das pessoas que têm cacuetes. Na roda de amigos, elas sempre são alvo de piadas e gozações. Com Leandro acontece desde criança. Aos 12 anos, ele percebeu que tinha alguns tremores quando ficava nervoso e não conseguia evitar. Mas acabou usando isso a seu favor. A tremedeira acabou se tornando uma marca assim, registrada, né? Na igreja, na família, com os amigos e tal. Ninguém lembra, mas de vez em quando eu dou essa tremida e vai do dedo do pé até o fio da cabeça aqui, do cabelo, aí o pessoal já sei, que é isso, de novo, e não sei o quê. E aí acaba que, para descontrair, muitas vezes virou mesmo uma marca registrada, não me incomoda não. Já no caso de seu José, o cacuete não é só uma mania. Desde os 25 anos, ele sentia alguns movimentos involuntários na face, que não só incomodavam, como causavam muita dor. Sentia o rosto todo repuxando, então quando eu ficava nervoso doía muito. Ficava nervoso, ficava pior. Repuxava, aí doía, travava o rosto. Às vezes até para comer atrapalhava. Há 2 anos, ele procurou um médico e descobriu que tem uma doença rara, chamada síndrome de Meige. Com o tratamento, hoje ele não sente mais as dores e os incômodos de antigamente. Tinha cliente que eu ficava atendendo, ficava preocupado comigo. Hoje não tem isso mais. Hoje nem nervoso não me faz mal, por causa do tratamento. Que bom, muito bom. Muita gente tem esse tipo de problema e acaba sofrendo com preconceito, até mesmo por falta de informação. As pessoas acabam ridicularizando e colocando as outras em situações constrangedoras que têm esse tipo de problema, não é? E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje o neurologista Daniel Sacramento. O que é considerado um cacoete ou tique nervoso, como a gente diz? Na verdade, o cacoete é um termo leigo, né, que ele engloba uma série de distúrbios que a gente pode ter, mas que caracteristicamente eles têm um movimento ou um gesto involuntário e que aquela pessoa não consiga controlar propriamente dito. Quer dizer, aquilo passa a ser involuntário na vida da pessoa. A gente tem uma série de patologias, né, ao longo da nossa vida que podem gerar algum tipo de movimento involuntário, desde de criancinhas até a idade até idosos, e cada fase apresenta um grupo de doenças capazes de gerar esse tipo de movimento. Exemplo, por exemplo, vamos pegar uma linha do tempo, por exemplo, né, desde criança até idosos. Nas criancinhas, por exemplo, muito novinhas, a gente pode ter estereotipias, né? Estereotipias são movimentos que fazem parte do nosso métier motor, então roer unha, balançar o corpo, é muito comum, por exemplo, em autismo, né? Os menininhos têm aqueles movimentos de balançar o tronco ou de mexer com as mãos. Um pouquinho mais, quando elas crescem um pouquinho, né? Classicamente os tiques, né? Vocais, os tiques ditos nervosos, né? Vamos dizer assim, onde as criancinhas elas têm tiques vocais de raspar a garganta, mexer com o braço, mexer com o ombro, de piscar, e aquilo torna-se socialmente extremamente prejudicial para a pessoa. Quando a gente avança um pouquinho mais na idade, né, por exemplo, aquele senhor, na idade, né, de 30, 40 anos, a gente tem algum grupo de doenças que se chamam distonias, por exemplo, que podem causar uma série de movimentos na face, de piscar ou de movimentos na boca,
E quando a pessoa, por exemplo, é idosa, olha que interessante, né? Quando a gente perde a arcada dentária, o fato de você não ter os dentes, aquilo também pode gerar uma série de movimentos involuntários. Que coisa. Então a gente tem uma série de patologias associadas ao dito de cacuete, que nada mais é do que um movimento involuntário, na maioria das vezes, na face. Tem cura? A gente viu até o senhor falando, né? Ele é seu paciente e ele está muito melhor, ele disse que realmente está muito melhor. Tem cura ou tem um controle? Como que é a questão dos movimentos? A maioria dessas patologias, elas são muito benignas, né? No sentido de que elas trazem muito um impacto mais social do que propriamente funcional na pessoa. Então, muitas das vezes, o que as pessoas realmente precisam é só uma orientação de que aquilo ali não está associado a nenhuma doença grave e uma tranquilização sobre o quadro clínico da pessoa. Mas outros quadros, né, na verdade, algumas dessas doenças têm sim tratamento. Existem tratamentos ou medicamentosos, né, com alguns tipos de fármacos. Existem tratamentos com toxina botulínica, você aplica principalmente na face. E também existe tratamentos psicológicos ou psicanalíticos, onde a pessoa consegue tirar um pouquinho da ansiedade ou daquele impacto social que está gerando. Que toda aquela situação gera. Ok. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.